Se a sua alegria desapareceu, você precisa ouvir isso com atenção. Não é normal acordar e sentir que algo mudou por dentro sem saber explicar. Não é comum olhar para as mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos lugares e não sentir mais o que sentia antes. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Porque quando a alegria vai embora sem motivo aparente, a mente entra em conflito. Você começa a se perguntar se fez algo errado, se está se afastando de Deus, se perdeu algo dentro de si. Só que existe uma verdade que quase ninguém te contou. Nem toda ausência de alegria é perda. Em muitos casos é começo. Existe um tipo de mudança que Deus faz em silêncio. Ele não anuncia, não explica, não pede permissão. Ele simplesmente começa a mexer em áreas profundas da sua alma, lugares onde você mesmo nunca teve coragem de entrar. E quando isso acontece, a primeira coisa que some é a alegria que você conhecia. Não porque Deus quer te ver vazio, mas porque Ele está preparando espaço. O que você está sentindo agora pode não ser tristeza, pode ser transição, pode ser Deus te tirando de um nível emocional raso para algo mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente está se tornando. E se você ignorar isso, vai tentar preencher esse vazio com qualquer coisa, vai tentar voltar para o que já não funciona mais, vai insistir em emoções que já perderam o sentido, e é aí que muita gente se perde. Mas você não. Porque a partir de agora, você vai entender exatamente o que está acontecendo dentro de você. E quando entender, tudo muda. Quando a alegria desaparece sem aviso, a primeira reação é tentar recuperar o que foi perdido. Você pensa que é só uma fase, que vai passar, que basta fazer as mesmas coisas de antes para tudo voltar ao normal. Mas existe um detalhe que muda tudo. Você tenta, insiste, se esforça e não funciona. E é exatamente nesse ponto que algo dentro de você começa a entrar em conflito. Porque no fundo, você sente que não é apenas uma mudança de humor. É diferente, é mais profundo. É como se algo tivesse sido desligado dentro de você sem explicação. Você volta aos mesmos hábitos, aos mesmos lugares, às mesmas conversas, mas nada acende como antes. Aquilo que antes te envolvia agora parece distante. Aquilo que antes te fazia sorrir agora não tem o mesmo efeito. E isso começa a gerar uma inquietação silenciosa. Você começa a se observar mais, tenta entender o que está acontecendo, questiona se está cansado, se é estresse, se é algo emocional. Mas nenhuma dessas respostas parece suficiente, porque existe uma sensação muito específica que começa a crescer dentro de você. A sensação de que não dá mais para ser quem você era. E isso assusta. Assusta porque você não decidiu mudar. Assusta porque não houve um aviso, um preparo, um sinal claro. Simplesmente aconteceu. E quando você tenta voltar, percebe que não consegue. Não é falta de esforço, não é falta de vontade, é incapacidade emocional de reconectar com aquilo que já perdeu o sentido. É nesse momento que muitas pessoas se perdem, porque confundem esse processo com perda, com afastamento, com falha espiritual. Pensam que algo está errado com elas, que estão frias, distantes, desconectadas de Deus. E então começam a forçar sentimentos. Tentam sentir de novo o que já não está mais ali. Tentam recriar emoções que já não fazem parte da realidade atual delas. Mas quanto mais tentam, mais vazio parece. E aqui está a verdade que muda tudo. O que você está sentindo não é ausência, é transição. Sua alma está deixando de responder a estímulos que já não servem mais para o nível em que você está sendo levado. Aquilo que antes te satisfazia, agora soa superficial. Aquilo que antes te preenchia, agora parece limitado. E isso não é porque você perdeu algo. É porque você está sendo preparado para algo que exige mais profundidade. Existe uma linha invisível sendo cruzada dentro de você.
Um ponto onde o antigo já não sustenta mais e o novo ainda não foi revelado completamente. E viver nesse espaço gera desconforto, gera dúvida, gera essa sensação estranha de estar entre duas versões de si mesmo. Você não é mais quem era, mas ainda não entende quem está se tornando, e é exatamente por isso que parece tão confuso. Porque essa fase não vem acompanhada de clareza imediata. Ela vem acompanhada de silêncio, de uma espécie de vazio que não é destruição, mas construção. Um espaço sendo aberto para algo que ainda não pode ser compreendido totalmente. E enquanto isso acontece, a pior decisão que você pode tomar é tentar voltar atrás. Porque voltar atrás não é possível. E insistir nisso só aumenta a frustração, só intensifica a sensação de desconexão, só prolonga o desconforto. Existe um motivo para você não conseguir mais sentir como antes. Existe um motivo para aquilo que antes funcionava já não funcionar mais. E esse motivo não é fraqueza, não é erro, não é afastamento, é direção. Deus não está te afastando da alegria. Ele está te afastando da versão limitada dela que você conhecia. Ele está rompendo com padrões emocionais que te mantinham confortável, mas não transformado. Ele está te tirando de um lugar onde você sobrevivia espiritualmente para te levar a um lugar onde você realmente cresce. E esse processo começa assim, sem aviso, sem explicação, sem a alegria que você conhecia, mas com algo muito maior sendo preparado. E a partir do momento em que você para de resistir e começa a observar, tudo muda. Porque você deixa de lutar contra o processo e começa a perceber os sinais. Começa a entender que não se trata de perder, mas de avançar. Que não se trata de vazio, mas de espaço sendo criado. E quando essa compreensão começa a surgir, mesmo que ainda pequena, ela muda a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo. Porque agora existe uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Se isso não é o fim, então o que exatamente Deus está começando dentro de você? Existe uma linguagem que quase ninguém aprende a reconhecer. Uma forma de comunicação que não vem com palavras, não vem com sinais claros, não vem com aquela sensação de paz imediata que você espera quando pensa em Deus. E é exatamente essa linguagem que começa a se manifestar quando a alegria desaparece. Você foi ensinado a acreditar que Deus sempre fala através do conforto, que quando Ele está presente, você sente leveza, segurança, direção. Mas o que ninguém te explicou é que, em muitos momentos, Deus escolhe o silêncio emocional como forma de trabalhar mais profundo. E esse silêncio confunde. Porque você continua orando, continua buscando, continua tentando manter sua fé, mas não sente nada. Aquela resposta emocional que antes vinha, agora não vem mais. Aquela sensação de conexão parece distante. E isso cria uma dúvida perigosa. Será que Deus se afastou? Ou fui eu? Essa pergunta começa a ecoar dentro de você. E quanto mais você tenta sentir algo para confirmar que está tudo bem, mais percebe que não consegue. É como se existisse uma barreira invisível entre você e aquilo que antes era tão natural. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é profundidade. Deus não deixou de falar com você. Ele apenas mudou a forma. Antes, ele falava através de emoções que te sustentavam. Agora, ele está falando através de um processo que te transforma. E esse tipo de comunicação não gera sensação imediata. Ele gera mudança interna. É como se ele estivesse te conduzindo para um lugar onde você não depende mais do que sente para continuar. Um lugar onde a sua fé não está mais baseada na emoção, mas na consciência. E isso exige silêncio. Porque enquanto você ainda depende do sentir para acreditar, sua experiência espiritual fica limitada. Ela se torna instável, condicionada ao seu estado emocional. E Deus não quer que você viva assim. Ele quer te levar para um nível onde você permanece, mesmo quando não sente,
E esse é um dos momentos mais decisivos da sua jornada. Porque aqui você tem duas escolhas. Ou você interpreta esse silêncio como abandono e se afasta, ou você começa a perceber que esse silêncio está te empurrando para uma fé mais madura. Uma fé que não precisa de confirmação o tempo todo. Uma fé que não oscila com cada mudança emocional. Uma fé que permanece, mesmo quando tudo dentro de você parece quieto. E isso não é fácil. Porque exige que você continue mesmo sem retorno imediato. Exige que você permaneça mesmo sem sentir recompensa emocional. Exige que você confie em algo que você não consegue mais medir pela sensação. E é exatamente isso que está sendo construído dentro de você. Um novo tipo de relação com Deus, mais profunda, mais sólida, mais real. Mas para que isso aconteça, algo precisa ser interrompido. A dependência emocional precisa ser quebrada. Aquela necessidade constante de sentir algo para validar a presença de Deus precisa ser desmontada. E esse processo começa com o silêncio. Um silêncio que parece vazio, mas que na verdade está cheio de intenção. Um silêncio que não te abandona, mas te reposiciona. Um silêncio que tira as distrações emocionais para que você comece a enxergar com mais clareza. E se você prestar atenção, mesmo sem sentir, você começa a perceber sinais diferentes. Não são mais emoções intensas, são mudanças sutis. Pensamentos que surgem de forma diferente. Questionamentos que antes não existiam. Uma sensibilidade nova para coisas que antes passavam despercebidas. Isso é Deus trabalhando. Não na superfície, mas na estrutura. Ele não está mais ajustando o que você sente. Ele está moldando quem você é. E isso muda completamente a forma como você deve reagir a esse momento. Porque agora não se trata de buscar sentir novamente. Se trata de aprender a permanecer mesmo sem sentir. De confiar que o que está sendo construído dentro de você é maior do que qualquer sensação passageira. E quando você começa a entender isso, o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser sinal. Sinal de que algo profundo está acontecendo. Sinal de que você não está parado, está sendo preparado. Sinal de que Deus não se afastou. Ele apenas te chamou para um nível onde poucos estão dispostos a permanecer. E a pergunta agora não é mais se você sente. A pergunta é se você consegue continuar mesmo quando não sente nada, porque é exatamente aí que tudo começa a mudar. Chega um momento em que você percebe algo ainda mais desconcertante. Não é só a alegria que mudou, é a forma como você reage ao que antes parecia certo. Coisas que faziam parte da sua rotina, que pareciam naturais, agora começam a gerar um incômodo silencioso. Não é culpa, não é medo, é uma rejeição interna que você não consegue explicar. E isso confunde ainda mais, porque racionalmente nada está errado. As mesmas pessoas, os mesmos ambientes, os mesmos hábitos continuam ali. Mas dentro de você, algo não encaixa mais. É como se sua alma tivesse desenvolvido uma sensibilidade nova, uma espécie de filtro que não aceita mais o que antes era normal. E você começa a se perguntar se está exagerando, se está ficando distante demais, se está se isolando sem motivo. Mas no fundo, existe uma verdade que você já começou a perceber. Você não consegue mais se envolver da mesma forma. Aquilo que antes te prendia, agora não te segura. Aquilo que antes te satisfazia, agora parece raso. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais evidente se torna. É como tentar forçar o coração a sentir algo que ele já não reconhece mais como suficiente. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Isso não é perda de interesse, é crescimento. Sua alma está sendo ajustada para um nível onde certas coisas simplesmente não fazem mais sentido. Não porque eram erradas antes, mas porque não são mais compatíveis com quem você está se tornando agora.
Existe uma transição acontecendo dentro de você que altera seus desejos, sua percepção, sua forma de se conectar com o mundo. E essa transição não pede permissão. Ela acontece em silêncio, mas com firmeza. Vai removendo o apego, diminuindo o entusiasmo, enfraquecendo a ligação emocional com aquilo que já cumpriu seu papel na sua vida. E você começa a sentir uma espécie de deslocamento, como se estivesse no lugar certo, mas não fosse mais o seu lugar. E isso pode gerar solidão, porque enquanto você muda por dentro, o mundo ao seu redor continua igual. As pessoas continuam esperando de você a mesma reação, o mesmo comportamento, a mesma presença. Mas você já não consegue mais entregar isso com autenticidade, e tentar fingir só piora. Porque você percebe que não é mais uma questão de escolha. Não é que você não quer, você simplesmente não consegue. Algo dentro de você foi realinhado. Sua alma foi exposta a um nível de consciência que não permite mais voltar ao automático. E isso é um dos sinais mais claros de que Deus está trabalhando. Ele começa a reposicionar seus desejos, não de forma forçada, mas natural. Ele muda o que te atrai, muda o que te prende, muda o que te satisfaz. E ao fazer isso, ele te desconecta de tudo aquilo que não faz mais parte do caminho que está sendo preparado para você. Mas esse processo tem um custo emocional, porque tudo aquilo que você perde antes de entender o motivo parece vazio. Parece desconexão. Parece que você está se afastando da vida, quando na verdade está sendo direcionado para uma nova forma de viver. E é exatamente aqui que muitos recuam, porque é desconfortável não se reconhecer totalmente. É difícil aceitar que você está deixando de ser alguém que você conhecia tão bem. Existe um luto silencioso acontecendo. Um desapego que não é visível, mas que é profundamente sentido. Você está se despedindo de uma versão sua, mesmo sem perceber completamente. E isso exige maturidade espiritual. Exige que você confie que essa rejeição interna não é confusão, é orientação. Que esse incômodo não é problema, é sinal. Que essa desconexão não é perda, é ajuste. Porque Deus não está apenas mudando o que você faz, Ele está mudando o que você deseja. E quando o desejo muda, tudo muda. Mas ainda existe algo que pode te prender nesse processo. Algo que pode atrasar essa transformação e te manter preso entre o antigo e o novo. E é isso que precisa ser exposto agora. Existe algo mais sutil acontecendo dentro de você que precisa ser entendido. Não é só a perda da alegria, não é só a mudança de percepção. É o colapso de uma estrutura que sustentava o que você chamava de felicidade. Por muito tempo você construiu sua sensação de alegria sobre bases que pareciam sólidas. Rotinas, pessoas, conquistas, distrações, momentos específicos. Tudo isso formava uma espécie de equilíbrio emocional. Você sabia onde buscar alívio, onde encontrar prazer, onde se sentir bem. Era previsível, era controlável. Mas agora, nada disso responde como antes. E isso revela algo que talvez você nunca tenha percebido com clareza. Grande parte da sua alegria era sustentada por mecanismos externos, não necessariamente errados, mas limitados. Dependentes de circunstâncias, de estímulos, de momentos que precisavam se repetir para manter aquela sensação viva. E Deus, quando decide aprofundar alguém, começa exatamente por esse ponto. Ele interrompe o ciclo. Não de forma brusca, mas suficiente para que você perceba que aquilo já não se sustenta. O que antes era suficiente agora parece raso. O que antes preenchia agora não alcança mais. E isso gera um desconforto difícil de explicar. Porque você não perdeu tudo. As coisas ainda estão ali, mas perderam o efeito. E isso cria uma sensação estranha de vazio em meio àquilo que ainda existe. Como se você estivesse cercado pelas mesmas coisas, mas sem conseguir se conectar com elas da mesma forma.
É uma quebra silenciosa, uma desconstrução interna que não pode ser revertida. E é aqui que entra um dos maiores enganos. Você pode tentar reconstruir essa alegria artificial. Pode buscar novas distrações, novos estímulos, novas formas de preencher o que está faltando. Pode se ocupar mais, se envolver mais, tentar compensar essa ausência com intensidade. E por um momento, pode até parecer que funcionou, mas não sustenta. Porque o problema não está na falta de opções, está na mudança interna. Você não está mais no mesmo lugar emocional. Sua alma foi reposicionada. E tudo aquilo que dependia de estímulos superficiais começa a perder força. Não porque deixou de existir, mas porque deixou de ser suficiente. E isso não é um erro, é um convite. Um convite para sair de um tipo de alegria que dependia do que acontece fora, para um tipo de alegria que nasce do que é construído dentro. Mas esse tipo de transição não acontece sem ruptura. Algo precisa cair. E o que está caindo agora é exatamente essa estrutura invisível que sustentava uma felicidade condicionada. Uma felicidade que precisava de circunstâncias favoráveis, de momentos específicos, de ambientes controlados para existir. Deus está removendo isso, não para te deixar sem alegria, mas para te mostrar que aquilo nunca foi a fonte verdadeira. Ele está te desconectando de uma dependência emocional que limitava sua experiência espiritual. Está quebrando padrões que te mantinham estável, mas não profundo. E isso dói. Dói porque você percebe que não consegue mais voltar para aquele estado anterior. Dói porque aquilo que era familiar já não oferece o mesmo conforto. Dói porque você ainda não experimentou completamente o que vem depois. Você está entre dois estados, entre uma alegria que já não existe e uma nova que ainda não foi revelada por completo. E viver nesse espaço gera insegurança, porque tudo o que você conhecia como referência está sendo questionado. Tudo o que você usava para se equilibrar está sendo retirado. E isso faz você se perguntar se algo está errado, se você está perdendo algo importante, se deveria tentar recuperar o que foi desconstruído. Mas a resposta é clara. Não foi perdido, foi exposto. Exposto como limitado, exposto como insuficiente, exposto como algo que não poderia sustentar o que Deus quer construir dentro de você agora. E quanto mais você insiste em reconstruir isso, mais você prolonga esse processo, porque o que está sendo desconstruído não é por acaso, é intencional. Existe uma nova base sendo preparada. Uma base que não depende do que acontece ao seu redor. Uma base que não oscila com circunstâncias. Uma base que nasce de dentro, sólida, constante, alinhada com algo muito mais profundo. Mas para que essa base exista, a antiga precisa cair por completo. Sem remendos, sem tentativas de adaptação, sem reconstrução parcial. E isso exige que você aceite algo difícil. Aquilo que te fazia feliz antes não é mais suficiente para quem você está se tornando. E quanto antes você parar de tentar salvar essa antiga estrutura, mais rápido você começa a perceber o que está sendo construído no lugar. Porque o vazio que você sente agora não é a ausência de algo, é o espaço exato onde algo novo começa a tomar forma. Existe um padrão emocional que você carregou por muito tempo sem perceber. Uma forma automática de reagir à vida, às pessoas, às situações. Você já sabia como se sentir em determinados momentos, já conhecia seus próprios ciclos, suas respostas, seus gatilhos. Era quase previsível. Você se conhecia dentro de um roteiro, mas agora esse roteiro foi interrompido. E isso cria uma sensação de descontrole, porque aquilo que antes era automático, agora exige esforço. Aquilo que antes fluía, agora trava. Suas reações já não seguem o mesmo caminho. Suas emoções já não respondem da mesma forma. É como se alguém tivesse mexido nos mecanismos internos que organizavam o seu comportamento. E de certa forma mexeu mesmo.
Deus começa a interromper padrões quando quer transformar alguém de verdade, porque enquanto você vive dentro de ciclos previsíveis, você não evolui, você apenas repete. Pode até melhorar superficialmente, mas no fundo continua preso às mesmas respostas, aos mesmos condicionamentos, às mesmas limitações emocionais. E essa repetição mantém você confortável, mas não transformado. Então, chega um momento em que Deus rompe esse ciclo. Ele interfere no automático. Ele tira a resposta pronta. Ele quebra o fluxo que você já dominava. E isso é desconfortável, porque te tira do controle. Você já não sabe exatamente como reagir. Já não tem certeza do que sente. Já não consegue se apoiar nos mesmos padrões para lidar com o que está acontecendo. E é aí que a maioria tenta recuperar o antigo funcionamento. Tenta voltar a reagir como antes. Tenta forçar emoções conhecidas. Tenta reconstruir aquele padrão que trazia uma sensação de segurança. Mas quanto mais você tenta, mais percebe que algo mudou de forma definitiva. Você não consegue mais ser previsível nem para si mesmo. E isso te expõe. Te coloca diante de uma versão sua que ainda está em formação. Uma versão que não tem respostas prontas, que não segue roteiros antigos, que ainda está sendo moldada em tempo real. E viver assim exige coragem. Porque você precisa abrir mão da estabilidade emocional que vinha dos padrões. Precisa aceitar que não controla mais tudo como antes. Precisa confiar que essa quebra não é desorganização, é reorganização. Deus não quebra padrões para te confundir. Ele quebra para te libertar. Libertar de respostas automáticas que te limitavam. Libertar de comportamentos que já não condizem com o nível que Ele está te levando. Libertar de ciclos emocionais que te prendiam a uma versão antiga de si mesmo. E esse processo não acontece sem resistência. Você sente vontade de voltar ao que era familiar. Sente vontade de recuperar aquela sensação de controle. Sente falta de saber exatamente como agir, como sentir, como reagir, porque o desconhecido gera insegurança. Mas o conhecido já não serve mais. E essa é a tensão que você está vivendo agora, entre o conforto do antigo e a construção do novo. Só que o novo não vem com manual. Não vem com previsibilidade. Ele vem sendo revelado à medida que você avança. À medida que você aceita não ter todas as respostas. À medida que você permite que esse novo padrão se forme dentro de você. E esse novo padrão não será baseado em reações automáticas. Será baseado em consciência. Você não vai mais agir apenas por impulso ou repetição. Vai começar a perceber, a refletir, a escolher de forma mais alinhada. Vai sentir de forma diferente, reagir de forma mais profunda, entender coisas que antes passavam despercebidas. Mas para isso acontecer, o antigo precisava ser interrompido. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está sendo tirado de um modo automático de viver para um modo consciente de existir. E isso muda tudo, porque quando você deixa de reagir no automático, você começa a viver com propósito. Cada decisão ganha peso, cada escolha ganha direção. Cada sentimento passa a ser observado, entendido, transformado. Mas ainda existe algo que pode gerar uma dúvida ainda mais profunda nesse processo. Algo que faz você questionar não apenas o que sente, mas quem você é. E isso é o próximo passo que precisa ser compreendido. Em algum momento desse processo, você começa a sentir algo ainda mais profundo e desconcertante. Não é mais apenas sobre o que você sente ou deixa de sentir. É sobre você mesmo. É como se, de repente, você não se reconhecesse completamente. Você olha para si, para suas atitudes, para suas reações e percebe que algo mudou. Não de forma clara, não de forma organizada, mas mudou o suficiente para gerar uma pergunta inquietante dentro de você. Quem eu estou me tornando? E essa pergunta não vem com resposta imediata. Pelo contrário,
ela abre um espaço de incerteza, porque você não é mais exatamente quem era antes, mas também não consegue definir com clareza quem é agora. Existe uma sensação de transição acontecendo dentro de você, uma espécie de deslocamento interno que não pode ser ignorado, e isso gera desconforto. Porque o ser humano se apoia na identidade para se sentir seguro. Você sempre soube, de alguma forma, quem você era, sabia como pensava, como reagia, o que gostava, o que te definia. Havia uma estabilidade nisso, uma referência interna que te dava direção. Mas agora essa referência está sendo alterada. Você começa a perceber que já não se encaixa totalmente na versão antiga de si mesmo. Algumas atitudes já não fazem sentido. Certas escolhas já não parecem coerentes. Há uma distância crescente entre quem você foi e quem você está se tornando. E tentar sustentar essa antiga identidade começa a gerar um cansaço emocional, porque exige esforço para manter algo que já não é natural. Você percebe que precisa se adaptar, fingir, ajustar comportamentos para continuar sendo visto como antes. Mas internamente, sabe que isso não é mais verdadeiro. E essa desconexão entre o que você mostra e o que você sente começa a pesar. É como vestir uma roupa que já não serve mais. Ela pode até parecer a mesma por fora, mas por dentro incomoda, aperta, limita. E quanto mais tempo você tenta permanecer nela, mais evidente se torna que não foi feito para continuar assim. E é exatamente nesse ponto que muitos entram em conflito. Porque perder a identidade conhecida assusta. Assusta não saber exatamente quem você é. Assusta perceber que está mudando sem ter controle total sobre isso. Assusta imaginar que talvez você nunca mais seja aquela versão que conhecia tão bem. E esse medo pode fazer você resistir. Pode fazer você tentar voltar. Pode fazer você se apegar ainda mais ao que era familiar. Pode fazer você negar o processo que está acontecendo dentro de você. Porque, no fundo, existe uma necessidade de segurança. Mas aqui está a verdade que precisa ser compreendida. Você não está perdendo sua identidade. Você está sendo reconstruído. Deus não remove quem você é. Ele remove aquilo que não faz parte do propósito real da sua vida. Ele começa a ajustar sua essência, alinhar sua identidade com algo mais profundo, mais verdadeiro, mais coerente com o caminho que está sendo preparado. E isso não acontece mantendo tudo como está. A transformação exige desconstrução. Exige que partes da sua identidade antiga sejam questionadas, revistas, até mesmo deixadas para trás. Não porque eram totalmente erradas, mas porque eram limitadas para o nível que você está sendo chamado a viver. E esse processo não é imediato. Ele acontece aos poucos, em camadas, em momentos, às vezes de forma quase imperceptível, outras vezes de forma intensa, mas sempre com um objetivo claro: te tornar quem você ainda não conhece completamente. E isso exige confiança. Confiança de que, mesmo sem entender tudo, existe uma direção sendo construída. Confiança de que essa sensação de não se reconhecer é temporária. Confiança de que no final desse processo você não estará perdido, estará alinhado. Mas até lá, você vai precisar aprender a conviver com essa transição. Vai precisar aceitar que não tem todas as respostas. Vai precisar permitir que essa nova identidade se forme sem tentar controlar cada etapa. Porque o que está sendo construído dentro de você não pode ser acelerado, não pode ser forçado, só pode ser vivido. E à medida que você aceita isso, algo começa a mudar. A insegurança começa a dar lugar à percepção. O medo começa a dar lugar à consciência. E você começa a entender que essa estranheza não é sinal de perda, é sinal de crescimento. Mas ainda existe uma sensação que pode confundir ainda mais esse processo. Uma sensação que parece ausência, mas tem um propósito muito mais profundo do que você imagina.
Existe um momento nesse processo em que tudo parece ainda mais distante. Não é só a alegria que desapareceu, não é só a identidade que está em transição. É como se até as emoções mais básicas tivessem sido reduzidas. Você não sente com a mesma intensidade, não reage com o mesmo impulso, não se envolve da mesma forma. E isso cria uma sensação difícil de explicar. É como estar presente, mas ao mesmo tempo distante. Você continua vivendo, continua fazendo o que precisa ser feito, continua seguindo sua rotina, mas por dentro existe um silêncio emocional que não se encaixa no que você estava acostumado a sentir. Nem tristeza profunda, nem alegria verdadeira, apenas um estado neutro que parece estranho. E esse estado pode gerar preocupação. Porque você começa a se perguntar se algo dentro de você está se apagando, se perdeu a sensibilidade, se está se tornando frio, indiferente, desconectado. E essa dúvida pesa, porque parece que você está se afastando daquilo que te fazia humano. Mas aqui está algo que você precisa entender com clareza. Nem toda a ausência de emoção é vazio, às vezes é proteção. Deus, quando trabalha em áreas profundas da sua vida, muitas vezes reduz a intensidade emocional para evitar sobrecarga, porque existem processos que, se fossem sentidos com toda a intensidade ao mesmo tempo, seriam difíceis de suportar. Então, Ele cria uma espécie de pausa emocional, não para te afastar da vida, mas para te sustentar durante a transformação. Esse estado que você sente não é perda de sensibilidade, é um ajuste. É como se sua alma estivesse sendo reposicionada internamente, reorganizando estruturas, recalibrando percepções, preparando algo que ainda não pode ser exposto por completo. E enquanto isso acontece, as emoções ficam em segundo plano. E isso tem um propósito claro: te ensinar a não depender da intensidade para validar o que está acontecendo. Porque por muito tempo você associou presença de Deus com sentir algo forte, associou mudança com emoção visível, associou crescimento com experiências marcantes. Mas agora, Deus está te levando para um lugar onde a transformação acontece sem espetáculo, sem excesso, sem necessidade de confirmação emocional constante. E isso exige maturidade. Exige que você confie no processo mesmo quando ele parece silencioso. Exige que você continue caminhando mesmo quando não sente motivação. Exige que você permaneça firme mesmo quando tudo dentro de você parece neutro. E é exatamente aí que algo mais profundo começa a se formar. Porque quando a emoção não interfere, a essência aparece. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Começa a refletir com mais clareza. Começa a agir com mais consciência, sem impulsos, sem exageros, sem distrações emocionais, apenas presença. E essa presença é poderosa, porque é nela que Deus trabalha com mais precisão, sem interferência de reações imediatas, sem distorções causadas por sentimentos momentâneos, sem ruídos, apenas ajuste direto na sua estrutura interna. E enquanto isso acontece, você pode até sentir falta da intensidade de antes. Pode sentir falta de se envolver mais, de reagir mais, de sentir mais. Mas precisa entender que esse estado não é permanente, é um estágio, um momento necessário para que algo mais sólido seja construído dentro de você. Algo que não dependa de altos e baixos emocionais. Algo que permaneça estável, mesmo quando as circunstâncias mudam. E quando esse processo se completa, as emoções voltam. Mas voltam diferentes, mais alinhadas, mais verdadeiras, menos dependentes, menos instáveis. E você percebe que aquilo que parecia ausência, na verdade foi preparação. Preparação para sentir de forma mais profunda, mais consciente, mais conectada com quem você realmente se tornou.
Mas ainda existe um fator externo que começa a entrar em conflito com tudo isso. Algo fora de você que já não acompanha o que está acontecendo dentro. E é exatamente isso que começa a gerar uma nova tensão. Chega um ponto em que o que está acontecendo dentro de você começa a entrar em conflito com o mundo ao seu redor. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E essa diferença começa a ficar cada vez mais evidente. Você olha para os mesmos ambientes, as mesmas conversas, as mesmas rotinas e percebe que algo não encaixa mais. Não é julgamento, não é rejeição consciente, é uma desconexão silenciosa, como se você estivesse presente fisicamente, mas internamente em outro lugar. E isso gera uma sensação estranha, porque nada está exatamente errado do lado de fora. As pessoas continuam sendo quem sempre foram. Os lugares continuam existindo da mesma forma. Mas dentro de você, algo não responde mais como antes. O que antes te envolvia agora parece distante. O que antes fazia sentido agora parece superficial. E você tenta ignorar isso. Tenta se adaptar. Tenta entrar no ritmo. Tenta acompanhar o fluxo. Mas percebe que é um esforço. Já não é natural. Já não flui. Existe um descompasso entre o que você vive por dentro e o que o ambiente oferece por fora. E isso começa a gerar desgaste. Porque você se vê dividido. Uma parte sua tenta manter o que sempre existiu. Outra parte já não consegue mais se conectar com isso. E quanto mais você força essa conexão, mais percebe que algo dentro de você resiste. E essa resistência não é aleatória, ela é um sinal. Sua percepção foi elevada, sua consciência foi ampliada. E com isso, aquilo que antes parecia suficiente, agora revela suas limitações. Você começa a enxergar além da superfície. Começa a perceber padrões, comportamentos, intenções que antes passavam despercebidos. E isso muda tudo, porque quando você vê diferente, você sente diferente. E quando você sente diferente, você não consegue mais se encaixar da mesma forma. Mas aqui está o ponto que mais confunde. Você não quer se afastar. Não existe um desejo consciente de se desconectar das pessoas ou dos ambientes. Pelo contrário, muitas vezes você gostaria de continuar como antes. Gostaria de sentir o mesmo, de reagir do mesmo jeito, de se encaixar sem esforço. Mas não consegue, e isso gera culpa, gera dúvida. Faz você questionar se está se tornando distante, frio, desconectado das pessoas. Faz você pensar se deveria se esforçar mais para manter aquilo que já não acontece de forma natural. Mas essa não é a leitura correta. Você não está se afastando das pessoas. Você está sendo realinhado internamente. E esse realinhamento faz com que certas conexões precisem ser revistas. Não necessariamente rompidas, mas transformadas, porque quando você muda por dentro, a forma como você se relaciona com o mundo também muda. E isso não pode ser ignorado. Tentar manter tudo exatamente como antes, enquanto você está mudando por dentro, só gera conflito, só aumenta a sensação de não pertencimento, só intensifica o desgaste emocional. Porque existe uma verdade que precisa ser aceita. Nem tudo que fazia sentido antes vai continuar fazendo sentido agora. E isso não significa que tudo precisa ser abandonado. Significa que tudo precisa ser reposicionado. Algumas conexões vão se aprofundar, outras vão se tornar mais leves, outras simplesmente vão perder espaço naturalmente. E esse processo não deve ser forçado. Ele deve ser observado, porque é Deus ajustando não só quem você é, mas também onde você está, com quem você está e como você se conecta com tudo isso. E enquanto isso acontece, é normal sentir esse desencaixe. É normal sentir que algo não combina mais. É normal perceber que você já não se sente totalmente parte de certos ambientes. Isso não é isolamento. É transição. Você está saindo de um nível de percepção e entrando em outro.
E nesse caminho, nem tudo acompanha essa mudança no mesmo ritmo. E tentar acelerar isso ou impedir isso só atrasa o que precisa acontecer naturalmente. Mas existe um pensamento que começa a surgir nesse momento. Um medo silencioso que pode travar todo esse processo se não for entendido. O medo de que você nunca mais volte a ser como antes. Em algum momento, esse pensamento começa a aparecer com mais força. E se eu nunca mais voltar a ser como antes? E se essa alegria que eu conhecia não voltar? E se essa versão de mim que eu entendia simplesmente desaparecer? Esse medo não vem de forma agressiva. Ele surge silencioso, quase escondido, mas com um peso real. Porque no fundo você ainda guarda uma referência do que era ser você. Existe uma memória emocional do que já foi natural, leve, espontâneo. E perceber que isso está se afastando gera uma insegurança difícil de ignorar. Você começa a comparar. Compara como você reagia antes, como se sentia, como se conectava com as coisas. E quanto mais você compara, mais percebe a distância. E essa distância alimenta a dúvida. Será que eu perdi algo importante? Será que estou me afastando de mim mesmo? E é aqui que o processo pode travar. Porque esse medo te puxa para trás. Ele faz você tentar recuperar o que já não pertence mais ao seu momento atual. Faz você resistir à mudança, insistir em padrões antigos, tentar reviver emoções que já cumpriram seu papel. Mas existe uma verdade que precisa ser enfrentada com clareza. Você não vai voltar a ser quem era. E isso não é perda, é avanço. A versão antiga de você tinha limites, tinha uma forma de ver a vida, de reagir, de se satisfazer, e essa versão foi importante, foi necessária para te trazer até aqui. Mas ela não é suficiente para o próximo nível que está sendo construído. E tentar preservá-la agora só atrasa o que Deus está fazendo. Porque Deus não trabalha para te manter no mesmo lugar. Ele trabalha para te levar além, e isso exige mudança. Exige que você deixe para trás não apenas hábitos ou circunstâncias, mas versões de si mesmo. E isso envolve um tipo de despedida que não é falada. Você não se despede com palavras, você se despede com a perda gradual de identificação, com a diminuição do apego, com a percepção de que aquilo já não te representa completamente. E aceitar isso exige maturidade. Porque o apego ao que você foi pode ser tão forte quanto o apego a qualquer outra coisa. Existe uma zona de conforto em saber quem você era, em reconhecer seus padrões, em entender suas reações. Mesmo que fossem limitadas, eram conhecidas. E o desconhecido gera insegurança. Mas o desconhecido também carrega possibilidade. E é exatamente isso que você precisa enxergar agora. O fato de você não ser mais como antes não significa que está pior. Significa que está em construção. Significa que algo novo está sendo formado, mesmo que ainda não esteja completamente visível. E esse novo não pode nascer se o antigo for mantido. Não existe espaço para dois estados ao mesmo tempo. Ou você segura o que foi, ou você permite que o que está vindo se desenvolva por completo. E isso exige uma decisão interna, parar de tentar voltar, parar de alimentar a comparação, parar de medir o presente com base no passado, porque cada vez que você faz isso, você enfraquece o processo atual. Você se desconecta do que está sendo construído agora e se prende ao que já não pode mais ser sustentado. E a verdade é simples, mesmo que difícil de aceitar. Você não foi chamado para repetir quem você já foi. Você foi chamado para se tornar quem ainda não conhece completamente. E isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você aceita que não vai voltar, você começa a se abrir para o que está vindo. Começa a observar com mais atenção. Começa a perceber pequenos sinais de mudança que antes passavam despercebidos. E isso transforma o medo em expectativa.
não de voltar ao que era, mas de descobrir o que você está se tornando. E quando essa mudança de perspectiva acontece, algo dentro de você se alinha. A resistência diminui, a ansiedade perde força e você começa a caminhar com mais clareza, mesmo sem ter todas as respostas. Mas ainda existe algo acontecendo que você não consegue ver diretamente. Algo que não aparece na superfície, mas que está sendo construído com precisão, e é isso que precisa ser revelado agora. Existe um movimento acontecendo dentro de você que não pode ser visto, mas pode ser sentido quando você para de lutar contra o processo. Não é algo que aparece em forma de emoção intensa, nem em mudanças externas imediatas. É mais silencioso que isso, mais profundo, mais preciso. Enquanto você tenta entender o que perdeu, Deus está reorganizando o que você ainda nem percebeu que precisa mudar. Ele não trabalha apenas no que é visível. Ele vai direto na estrutura. Vai nas bases que sustentam sua forma de pensar, de reagir, de interpretar a vida. E isso não faz barulho, por isso parece que nada está acontecendo. Você olha para fora e tudo parece igual. Olha para dentro e não encontra respostas claras. E essa ausência de sinais visíveis pode te levar a acreditar que está parado, que não está avançando, que talvez esteja até regredindo. Mas essa percepção está incompleta, porque as mudanças mais profundas não acontecem na superfície. Elas acontecem em camadas que não são imediatamente percebidas, como uma construção que começa pelo alicerce. Você não vê o crescimento enquanto ele está sendo preparado, mas é exatamente ali que tudo está sendo definido. E Deus trabalha assim. Ele não começa pelo que os outros vão ver. Ele começa pelo que sustenta quem você é, ajusta suas convicções, redefine seus valores, altera sua forma de enxergar situações que antes você aceitava sem questionar. E isso vai acontecendo aos poucos, sem pressa, sem necessidade de aprovação externa, sem depender de reconhecimento. É um processo interno, individual, direto entre você e ele. E enquanto isso acontece, você pode sentir uma espécie de pausa, como se sua vida estivesse em um ritmo diferente, como se as coisas não estivessem avançando na velocidade que você esperava, como se estivesse em um intervalo entre fases. Mas isso não é pausa, é preparação, porque aquilo que Deus está construindo agora precisa de base sólida. Não pode ser superficial, não pode depender de circunstâncias instáveis. Precisa ser estruturado de forma que permaneça, mesmo quando tudo ao redor mudar. Isso exige tempo, exige silêncio, exige que você aceite não entender tudo de imediato. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa ver para que esteja acontecendo. Você não precisa sentir para que seja real. Você não precisa ter clareza total para que exista direção. Porque Deus não depende da sua percepção para agir. Ele depende da sua disposição para permanecer. E é exatamente isso que está sendo testado agora. Sua capacidade de continuar, mesmo sem evidências claras. Sua capacidade de confiar, mesmo sem confirmação emocional. Sua capacidade de permanecer, mesmo quando parece que nada está mudando. E essa fase revela algo essencial. Ela mostra se você estava conectado ao processo ou apenas aos resultados. Porque quando os resultados desaparecem da sua visão, só permanece quem entende que o processo continua. E é nesse nível que Deus começa a construir algo diferente. Algo que não se abala facilmente. Algo que não se desfaz na primeira dificuldade. Algo que não depende de fases boas para existir. E você começa a perceber isso de forma sutil. Algumas reações mudam. Alguns pensamentos ganham mais profundidade. Algumas decisões começam a ser tomadas com mais consciência, sem que você perceba claramente como isso aconteceu. Mas aconteceu. E é assim que essa reconstrução avança, de dentro para fora, de forma silenciosa, mas constante.
E quando chegar o momento certo, o que foi construído internamente começa a se manifestar externamente, não como algo forçado, mas como consequência natural do que já foi alinhado. Mas até lá, existe uma habilidade que você precisa desenvolver. Uma postura que define se esse processo vai avançar ou se vai ser interrompido. E isso depende de como você lida com esse momento. Existe uma tendência natural quando o desconforto aparece. Você quer sair dele o mais rápido possível. Quer encontrar algo que alivie, que distraia, que preencha esse espaço estranho que se formou dentro de você. E sem perceber, começa a procurar atalhos. Mais ocupação, mais estímulos, mais conversas, mais qualquer coisa que impeça você de encarar o que está acontecendo por dentro. E isso parece funcionar por um tempo, mas não resolve. Porque o que está acontecendo não é falta de distração, é transformação. E transformação não pode ser evitada, apenas adiada. Cada vez que você tenta escapar, você prolonga o processo. Cada vez que você evita sentir, você impede o entendimento. E aqui está o ponto que define tudo. Você precisa aprender a permanecer. Não permanecer na dor como vítima, mas permanecer no processo com consciência. Ficar presente no que está acontecendo dentro de você, mesmo sem respostas completas, sem fugir, sem preencher, sem tentar anestesiar o que Deus está trabalhando. E isso exige força, porque permanecer significa encarar o silêncio, significa conviver com a ausência de certezas, significa aceitar que nem tudo será resolvido no tempo que você gostaria. E isso confronta diretamente a sua necessidade de controle. Você quer entender rápido, quer resolver rápido, quer sentir de novo o que te dava segurança, mas esse processo não responde à pressa. Ele responde à disposição. Disposição de ficar, observar, aprender, ajustar. Disposição de não voltar para o automático só para evitar o desconforto. Disposição de aceitar que esse momento não é para ser pulado, é para ser vivido. E quando você começa a fazer isso, algo muda. O que antes parecia apenas vazio começa a ganhar significado. Você começa a perceber detalhes que antes ignorava. Começa a entender padrões que estavam escondidos. Começa a enxergar áreas da sua vida que precisavam ser ajustadas, mas que você nunca teve coragem de encarar. E isso só acontece porque você ficou, porque você não correu, porque você não tentou substituir o processo por distração. E isso te fortalece. Te fortalece de uma forma que não depende de emoção, não depende de motivação, depende de decisão. Você começa a desenvolver uma estabilidade interna que não existia antes. Uma capacidade de lidar com o que sente sem ser dominado por isso. E isso muda completamente sua relação com a vida. Você deixa de reagir e começa a responder. Deixa de fugir e começa a compreender. Deixa de se perder em sensações e começa a se posicionar com clareza. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Enquanto você permanece, Deus trabalha. Ele ajusta, reorganiza, fortalece, alinha. Ele usa esse tempo que você está presente para construir algo que não seria possível se você estivesse distraído, correndo, tentando escapar. E esse é o ponto onde a maioria falha. Não porque não tem fé, mas porque não suporta o processo. Querem o resultado, mas não querem o caminho. Querem a transformação, mas não aceitam a transição. E você está sendo colocado exatamente nesse lugar de decisão. Ou você continua tentando fugir, ou você aceita ficar. E aceitar ficar muda tudo, porque quando você permanece, você dá espaço para que o processo complete o que começou. Você não interrompe, não acelera, não distorce, você permite, e permitir é uma forma de confiança. Confiança de que mesmo sem entender tudo, existe um propósito sendo cumprido. Confiança de que esse momento não é perda de tempo, é construção. Confiança de que o que está sendo feito agora vai refletir em tudo que vem depois.
E quando essa confiança se estabelece, o peso diminui, a ansiedade perde força, a necessidade de controle se enfraquece e você começa a caminhar com mais leveza, mesmo sem ter todas as respostas. Mas existe uma revelação final que precisa ser feita. Algo que, quando você entender, vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu até aqui. Vai chegar um momento em que tudo isso começa a fazer sentido. Não de forma teórica, não como uma explicação que alguém te deu, mas como uma compreensão real, vivida, sentida de dentro para fora. E quando esse momento chega, você olha para trás e percebe que nada foi aleatório. A alegria não desapareceu por acaso. O silêncio não foi abandono. A confusão não foi perda de direção. Tudo fazia parte de um processo preciso. Você começa a enxergar que aquilo que parecia vazio era espaço sendo criado, que aquilo que parecia desconexão era realinhamento, que aquilo que parecia perda era liberação de tudo que não poderia acompanhar o que estava sendo construído. E isso muda a forma como você vê cada fase que viveu. Você entende por que não conseguiu voltar atrás. Entende por que certas coisas perderam o sentido. Entende por que aquele silêncio foi necessário. Porque se tudo tivesse continuado como antes, você nunca teria saído do lugar. Nunca teria sido confrontado. Nunca teria sido levado a crescer além do que era confortável. E é nesse ponto que a revelação se torna clara. A alegria que saiu não era definitiva. Ela era limitada. Era condicionada a circunstâncias, a estímulos, a momentos específicos. E Deus precisou removê-la para te mostrar que existia algo maior, mais profundo, mais estável. Uma alegria que não depende do que acontece fora. Uma alegria que nasce de dentro. Uma alegria que permanece, mesmo quando tudo ao redor muda. E quando essa nova alegria começa a surgir, você percebe a diferença. Ela não é intensa o tempo todo, não é barulhenta, não é instável. Ela é firme, constante, alinhada. Ela não precisa de esforço para existir, ela não precisa ser buscada em lugares externos. Ela simplesmente se manifesta como consequência de quem você se tornou. Isso só foi possível porque você passou por tudo o que tentou evitar no início. Porque você ficou quando quis fugir. Porque você confiou quando quis entender. Porque você aceitou quando quis resistir. E isso te transformou. Transformou sua forma de sentir, de pensar, de reagir, de viver. Você não voltou a ser quem era. Você se tornou alguém que não poderia existir sem esse processo. E agora, quando você olha para aquele momento em que a alegria desapareceu, você não vê mais como um problema. Você vê como o início de uma mudança que precisava acontecer, o início de uma construção que não poderia ser feita de outra forma, o início de um nível de profundidade que você nunca teria alcançado permanecendo no mesmo lugar. E essa compreensão traz paz. Uma paz que não depende de explicações externas. Uma paz que não precisa de validação. Uma paz que nasce da certeza de que Deus estava presente o tempo todo. Mesmo quando você não sentia. Mesmo quando você não entendia. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. E agora você sabe, se a alegria sumiu, não foi o fim. Foi Deus começando algo dentro de você.